Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série sobre inovação e tecnologia no transporte rodoviário de cargas, o Sinditec, uma parceria do Sindicamp e da Conjovem de Campinas. Eu sou Rafaela Cozar e, juntamente com Cilineu Nunes, nós vamos apresentar casos reais de sucesso de startups na inovação tecnológica em empresas de transporte e logística. Nesses eventos, nós vamos apresentar o problema da transportadora, como foi a solução oferecida pela startup e vamos conhecer os resultados obtidos por essas empresas. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer a solução de gestão de frotas automatizada por inteligência artificial que a startup Robot implantou na Ativa Logística para orquestrar os controles operacionais numa única plataforma digital. Então, eu vou convidar o Cilineu Nunes para apresentar a empresa e o Bruno Pelican, que é o nosso convidado de hoje. Bom dia a todos. Olá, Bruno, seja bem-vindo. A gente já se conhece há um bom tempo, acompanho a tua startup já quando tinha outro nome ainda e vi todo o progresso que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? De fato, a tua solução está muito madura e realmente ela está trazendo resultados interessantes para as transportadoras. Então, a gente gostaria que se apresentasse um pouco da sua empresa e desse caso que vocês conseguiram resultados incríveis lá na transportadora Ativa. Legal. Obrigado, Cilineu, Sindicamp, Sinditec, né? Rafaela, obrigado pela apresentação. Baita prazer aqui falar com vocês num tema que eu acho que não é tão fácil de falar, que é gestão de frota, certo? Tem tanta coisa que é gestão de frota que é até difícil explicar o que é gestão de frota, né? A gente vem caminhando numa toada de explicar a gestão de frota talvez de um outro jeito, que é orquestrando os ativos e conectando de ponta a ponta para se ter uma gestão de frota eficiente, né? Isso é o que a Robot faz no final do dia. Vou contar aqui um pouco para vocês dos últimos 3 anos o que a gente tem visto de problemas e enfim, depois a gente vai ter um papo sobre as dúvidas que a gente levantar aqui. Então, acho que isso é um ponto já pacífico dentro do ecossistema de ativos e transportadoras, né? Os problemas que a gente encontra na gestão de frotas são sempre os mesmos. Um Excel, uma planilha de Excel, um dado num checklist no papel, um RP que não conversa com a realidade, os dados que estão no RP sempre atrasados, dado o que acontece na vida real do ativo, e no final das contas aquela sensação de que está sempre com uma falta de visibilidade e com aquela sensação de que pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto que a gente nunca sabe qual é. A única certeza que a gente tem é que a gente vai chegar de manhã, vai chegar no escritório e vai ter algum problema relacionado à frota e a gente não sabe de onde veio, né? Isso tem muito a ver quando a gente olha para a gestão de frota e a gente entende que existem várias etapas e vários personagens se relacionando dentro desse ecossistema, né? Então, quando a gente junta isso, né, processos manuais, gestão com várias etapas e diferentes personagens em um ecossistema que é completamente desconectado, a gente tem a receita perfeita do problema, né? Porque aí é sempre aquela mesma história, né? O ERP não está atualizado, a minha oficina não está comunicando comigo direito, aí quando eu preciso fazer um serviço externo, por exemplo, eu tenho que ficar ligando para a oficina para saber se o serviço acabou ou não acabou. A sensação que a gente entende, né, a gente compreende do gestor de frota, quando a gente pega um caso, por exemplo, de uma manutenção padrão, é sempre uma sensação de caos, né? Porque está tudo desconectado, são vários inputs manuais, né? E aquela sensação clássica de problemas, né? A Robot, ela faz essa conexão, né? Ela encadeia isso e faz isso gerar eficiência para as empresas, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz através de um aplicativo, de um checklist coletando essas informações, né? Passo 1, para depois a gente automatizar e organizar isso em Kanbans para gerar dados para tomada de decisão, né? Alguns cases que a gente tem aqui, vocês podem encontrar mais no site, mas especificamente o caso da Ativa, que a gente vai falar um pouco mais aqui, estão sempre relacionados aos 2 eixos de eficiência, né? Ou a gente garante mais disponibilidade de frota no contexto geral, isso automaticamente reflete maior receita para a empresa, ou a gente reduz o custo operacional de se fazer a gestão de manutenção. É muito fácil de entender isso se a gente pegar um problema clássico de um ativo que chega na portaria e eu tenho uma avaria que eu preciso fazer um serviço agora.
o processo todo entre o ativo ser notificado e comunicado ao gestor de frota para tomar decisão, para a gente conseguir aprovar e etc., esse ativo já está parado e com isso a gente já está tendo perda de receita desse ativo, né? Quando a gente começa a conectar tudo isso, a gente começa a ganhar eficiência e reduzir custos, né? Hoje a Rabot tem cases de mais de 30 vezes de retorno para os nossos clientes, né? Tem bastante coisa aqui, eu vou passar isso rapidamente, tem no nosso site também. Acho que o número mais emblemático aqui são as 130 mil horas que a Rabot trabalha para os clientes, né? Todos os meses a gente trabalha o equivalente a 130 mil horas para os nossos clientes, né? Tem alguns clientes aí que são interessantes, tem alguns cases legais para a gente compartilhar com vocês depois. Para entrar no mundo de inovação em gestão de frota, antes de qualquer coisa, a gente precisa dividir o que é tradicional e o que é SaaS, né? E acho que isso é importante para entender por que uma solução como essa reflete num caso como Ativa de eficiência, né? Quando é SaaS, é o Netflix da nossa casa, né? Você contrata a hora que você quiser e você tira a hora que você quiser, e o compromisso está muito mais da Netflix de fazer um bom filme do que de você ficar assinante da Netflix, né? É o mesmo caso de um SaaS quando a gente fala em gestão de frota. O compromisso está muito mais da empresa que construiu o SaaS, de fazer com que você gere eficiência do que, de fato, o software por si mesmo, né? Tem uma característica nesse modelo que leva à exponencialidade de gestão de frota. Quando a gente pega o histórico dos modelos que a gente vê de gestão de frota, a gente divide isso em 4 fases, muito clássico, a fase 2 a 3, modelo operacional com modelo misto, muito clássico, RP com uma telemetria, mas que esses dados não se conectam, como é que a gente faz isso em escala, né? E aí, no caso, quando a gente fala isso especificamente de Ativa, a gente tem que dividir isso em 3 fases, né? A gente tem que dividir em coletar a informação direito, organizar essas informações, para então automatizar elas no dia a dia, né? Tem um pouco de telas aqui para vocês entenderem isso materializando no dia a dia, que eu não queria deixar de passar para vocês aqui, do checklist, organizado isso dentro de um Kanban para você ter eficiência e você conseguir encontrar os ativos em tempo real. E o grande ponto aqui é o próprio gestor conseguir criar suas próprias automações. A gente leva a tecnologia, empodera a pessoa que, no final de contas, sabe mais do que todo mundo, que é o gestor de frota. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva a tecnologia para eles conseguirem construir as coisas dentro do ambiente de frota? Quando a gente fala de Ativa, especificamente, o que a gente entendeu lá, e acho que é o exemplo clássico que a gente vê nas transportadoras em geral, a rota do ativo chegando na garagem até eu desembarcar, entender que tem alguma anomalia no caminhão, tratar essa anomalia e depois fazer com que o ativo esteja regularizado, envolvem aqueles personagens que a gente comentou ali atrás, com várias etapas e tudo no manual, né? Quando a gente olha isso no caso de Ativa, um cliente simbólico pelo fato de ter mais de 800 veículos e algumas filiais espalhadas pelo Brasil, pensa que lá, por exemplo, na prática, o cara da portaria, né, ou o motorista mesmo, na hora que ele entra na garagem, a primeira coisa que ele faz é um checklist que, ao invés de fazer no papel, a conferência ele faz já no aplicativo. Quando ele faz isso, o robô consegue já identificar o que é uma anomalia grave, o que é uma anomalia simples, o que não é, para conseguir destinar para a área de compras e para a área de frotas, por exemplo, para aprovar um serviço ou não aprovar. Então, em paralelo, né, enquanto o veículo está entrando no pátio para fazer o desembarque, lá na área corporativa em frota, esse ativo já está sendo analisado para entender se precisa fazer alguma coisa ou não precisa fazer alguma coisa. Eu desembarquei o veículo, né, eu começo a fazer a rota de retorno para eu embarcar a carga de novo até eu sair do armazém, e nesse momento, a área lá de frota está analisando para saber, eu bloqueio esse carro, ou esse veículo, ou não bloqueio esse veículo, né? Isso tudo acontece de maneira simultânea, né? Que é diferente do mundo tradicional. E aí, aquela máxima que a gente vê em vários cases dos clientes em geral, que às vezes o caminhão sai da garagem com um serviço a fazer, e às vezes ele vai dar problema no meio da estrada, ou ele vai dar problema na outra filial, e isso para de acontecer, né? Então, você garante que o ativo está saindo com muito controle dentro do processo de você. Então, é isso que, quando a gente centraliza essas informações dentro do Kanban, que é um pouco da imagem que a gente mostrou ali atrás, a gente consegue dar essa sensação e resolver esses problemas no dia a dia do gestor de frota, né? Um outro ponto que é super legal quando a gente fala de Ativa é que toda a comunicação ela começa a acontecer de maneira digital, né? Então, é muito comum também, né, o WhatsApp reinar dentro das operações, né? O e-mail reinar dentro das operações.
e isso gerando toda aquela sensação de ineficiência, né? Então, quando a gente olha para esse caso da Ativa, e foi simbólico também por conta do corona, né? Muito embora as operações estivessem parando, a Ativa não parou, estava todo mundo de casa e trabalhando de maneira eficiente, né? Então, por quê, né? Porque a hora que o cara faz um checklist lá na ponta, o gestor de frota comunica dentro da plataforma com a outra pessoa que está na casa dela, analisando o veículo, tomando uma decisão, o outro cara está aprovando, etc. Isso tudo acontece de maneira simultânea através da nossa plataforma, né? Então, esse é um grande ponto interessante de trazer para vocês, no sentido de entender a eficiência que causa, né? Se a gente falar, no caso da Ativa, a sensação deles apurada é de que 80% hoje é mais eficiente, né? Talvez o corona tenha nos ensinado um pouco disso, né? Lá na fase que a gente estava vivendo, imagina, a gente fez esse case quando eclodiu, né, a pandemia, né? Estava todo mundo de casa e operando, né? Então, era muito óbvio todo mundo entender que, meu Deus, é muito mais eficiente, né? Então, acho que esse é um pouco do histórico aqui. Eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas para a gente tentar debater aqui algumas coisas. Muito legal, Bruno. E você comentou algumas coisas bem interessantes que é a realidade, né, que estamos vivendo hoje de pandemia e algumas coisas mais. Eu tenho uma pergunta voltada à parte dos colaboradores. Você comentou alguma coisa bem legal na parte do Kanban, que vocês permitiram, né, que o colaborador fizesse a própria, né, o gestor aí fizesse a própria lógica do programa, né, dando autonomia para ele de acordo com a realidade dele. Porém, e se você falou uma palavra interessante de empoderar o colaborador, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente sabe que tem muita resistência. Então, eu queria saber, usando essa parte, né, do empoderar, né, o gestor a fazer o que de fato ele precisa, a realidade dele, e saber como foi a aceitação dos funcionários da transportadora em relação ao uso dessa ferramenta. Putz, Rafael, essa pergunta é sensacional, porque a gente tem tanto caso super interessante das pessoas serem promovidas porque elas estão começando a usar Rabbit, né? Porque, no final das contas, acho que é fácil compreender isso quando a gente olha para o mundo de trás, em que o Excel reinava nas empresas, e geralmente aquela pessoa que sabia fazer VBA, várias fórmulas no Excel, ele era a pessoa que reinava, né? Temos um problema aqui, vamos falar com aquela pessoa do Excel, com aquele Excel, o cara sabe tudo. Só que no mundo de hoje, esses dados são muito dinâmicos, né? E o Excel já não consegue atender a realidade, né? Então, plataformas como a nossa, que são ditas no-code, né, que é o que eles falam, né, que o futuro é não ter código, porque, infelizmente, a gente não estudou para desenvolver, né, Rafaela? Eu sou um mero mortal também, o Sirineu também acho que está nesse grupo, mas a gente tem as pessoas que estudaram para desenvolver e que, infelizmente, a gente nunca vai conseguir desenvolver. Como é que a gente faz a tecnologia chegar para nós, né? E quando a gente olha para isso, dentro do contexto do mundo de frotas, eu acho que tinha uma sensação de não ter sido atendido em tecnologia. Assim. Quando a gente entrega isso para eles, a capacidade intelectual do gestor de frota para resolver o problema tende a N, né? Porque eles sabem das realidades, eles sabem dos problemas. Acho que o que acontecia muito é que existia um caminho mais ortodoxo, talvez, de dizer que gestão de frota tem que ser assim. Mas, no final das contas, sempre vai reinar aquela explicação que todas as empresas de transporte vão falar, mas na minha empresa é diferente. Como é que você traduz isso na minha empresa é diferente para o software? Deixando as pessoas fazerem a gestão de frota do jeito que elas bem entenderem. Né? Quando você faz isso, você empodera eles, a aceitação é absoluta. Assim, o que a gente tem visto é absoluto. Muito interessante, Bruno, porque acho que um dos obstáculos para escalar uma startup de processos é justamente fugir da customização, né? Você conseguiu fazer de uma forma que você não precisa fazer códigos para customizar para cada empresa. Você deixa isso para a própria empresa estabelecer os processos dela e ela personaliza sem mexer em código. E com isso você consegue escalar, não é assim? Exatamente. Hoje, para vocês terem uma ideia, 70% de tudo que se cria no universo Rabbit hoje já é de gestores de frota, né? A gente está falando de uma comunidade hoje que chega a ter mais de 6 mil gestores de frota dentro da Rabbit conectado. E a gente vem hoje tentando fazer com que esses conhecimentos sejam compartilhados, né? Porque a realidade da Ativa, do que eles construíram, serve às vezes para uma seguradora, serve às vezes para uma financeira, serve às vezes para uma locadora,
e a gente vem tentando compartilhar esses conhecimentos entre eles para tentar deixar esse mundo de gestão de frota mais democrático. Agora, quando a gente fala de automação, as pessoas pensam que o sistema, o robô, vai fazer tudo. E não é bem assim, né? Na verdade, ele é mais uma ferramenta para as pessoas continuarem fazendo o trabalho delas. Como é que é esse processo de implantação? Como é que as pessoas reagem a ter uma ferramenta que vai fazer uma parte do trabalho, mas não todo o trabalho? Esse é um bom ponto também, Silineu, porque acho que tem duas coisas aí, né? A primeira delas é que, no final das contas, a gente não consegue ter nada diferente fazendo coisa igual, né? Então, seguir tudo do mesmo jeito, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ter o mesmo resultado, né? Então, dado isso, a gente precisa mudar, mas mudar não é um negócio que todo mundo gosta. Num primeiro momento, acho que até por conta de filmes e cinemas, etc., a gente tem uma sensação de que a parte de automação e robô é um negócio meio Hollywood, né? Vai entrar um robô dentro da sua sala de escritório, ele vai começar... Não acho que isso esteja distante, mas não é a realidade que a gente tem hoje, né? A automação e o robô, ele trabalha como um algoritmo, né? Tentando imitar comportamentos humanos de coisas que não são tão intelectuais, né? Mas que acaba a gente fazendo ainda hoje, né? Então, quando a gente isola essa variável, acho que as pessoas começam a entender que, no final do dia, tem um jeito mais gostoso de trabalhar que não é fazendo só o trabalho manual, mecânico e etc. Então, quando a gente isola isso, as pessoas começam a ter o trabalho um pouco mais intelectual, mais estratégico e começam a entender também o papel delas dentro da empresa, né? Além de implantar uma ferramenta, implantar uma tecnologia, a gente fala também de quebrar paradigmas dentro da empresa, né? A tecnologia, a inovação, a startup, além de trazer a ferramenta, também entendo que tem que trabalhar com essa questão, né, de trabalhar com a cabeça do colaborador, das pessoas que estão ali envolvidas, né? Até na primeira pergunta você comentou, olha, o Excel não é mais suficiente, né? Porque ele não trabalha de forma online, né? Como, por exemplo, a sua ferramenta em tempo real. A questão também das pessoas, né? Do conhecimento que estava lá retido com elas, eu sinto muito isso. Puxa, mas eu sei tudo, eu trabalho aqui há X anos, eu conheço o decore salteado, como alguém vai fazer o meu trabalho, né? E eu vejo que o que a gente tem que trabalhar com as pessoas é o seguinte, né? Que o robô vai fazer a parte pesada do trabalho, né, para que você faça a parte estratégica. Ele vai te entregar todos os dados, números, ferramentas, informações, para que você trabalhe a forma estratégica. Comenta para a gente um pouco como foi essa implantação de cultura, né? Se o que foi mais difícil foi fazer isso, se foi formalizar o processo. Falar que é fácil, Rafaela, não é, tá? Porque também acho que não existe bala de prata, né? Não é um negócio que a gente vai mudar e vai fazer um negócio ser 300% mais eficiente, você aperta um botão e resolve. Não é assim, porque a gente também... Existe a cultura aí do passado, existe a cultura do estar certo, etc. E isso é um negócio que a gente vai lutando conforme a gente vai avançando dentro dos projetos nas empresas. Acho que tem duas coisas assim que impactam, né? E talvez uma esteja correlata à outra, assim. Acho que a primeira delas é que, querendo ou não, vem tendo uma mudança comportamental sobre o que é trabalho. Eu sei que isso pode ser bem distante, mas eu já chego no ponto que eu gostaria de chegar. A relação de trabalho, a relação do nosso dia a dia, hoje ela é bem diferente, certo? Porque a gente tem outros parâmetros. A gente tem o Netflix, você cancela e assina e você faz isso on time. Você tem um iFood que te entrega um negócio em 30 minutos, 40 minutos. A relação que a gente começa a ter com tecnologia, ela começa a ser diferente. Logo, o jeito que a gente interpreta trabalho também começa a ser diferente. Porque se o iFood faz isso para mim na minha casa, por que na minha empresa eu não posso ter um negócio que é um pouco mais automatizado? E aí eu acho que entra um pouco nessas gerações mais novas, que elas não estão mais tão confortáveis em chegar dentro de uma empresa e só fazer uma planilha de Excel. São mais inquietos, querem mudar, e etc, etc, etc. E aí uma realidade se a gente também não se adaptar a isso, a gente vai ficar sem talento. Então acho que esse é um primeiro ponto, que leva ao segundo ponto de que essas pessoas são as pessoas que vêm promovendo a mudança, porque elas não querem ficar 2 anos mexendo no Excel. Elas querem, eu aceito ficar 6 meses mexendo nesse Excel para eu entender qual é o conceito desse negócio, mas eu quero mudar, eu não quero ficar fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que o ponto de partida é que a diversidade que está rolando dentro das empresas está acontecendo de uma maneira mais exponencial, talvez. Somado a uma relação de trabalho que mudou,
a mudança de cultura, acho que ela não dá mais para a gente negar que ela já está existindo e acontecendo. Talvez quem negue isso tende ao fracasso, certo? Não dá para a gente negar isso, né? Então, tipo, somado esses dois pontos, eu acho que o primordial disso é a gente ouvir de uma maneira um pouco mais democrática todas as dúvidas das pessoas que estão trabalhando no ambiente, né? Que nem ou não, aquele estagiário, analista júnior que está ali, mexendo no Excel, fazendo a planilha para aprovar um orçamento, aquele ali sabe da realidade que está acontecendo. E se você conseguir pegar isso e transportar a realidade para uma ótica automatizada, não que você vai demitir pessoas, mas talvez você possa construir mais coisas com menos gente. E você vai ficar mais escalável. É um pouco disso que a gente tem visto nas empresas que a gente vem atuando. Essa sua última resposta deu muito embasamento, né, para as empresas, que a gente precisa ouvir as pessoas, né? A gente precisa ouvir de fato quem está lá fazendo acontecer. E esse mix de gerações também traz esse balanceio, né, do conhecimento, né, das gerações um pouco mais antigas, juntando com esse conhecimento das novas gerações que querem, né, inovar e tá mudando e fazendo coisas diferentes. E eu vejo que a pandemia, né, com tudo isso que você nos explicou, acelerou esse processo. Você sentiu isso? Senti. Acho que o ponto principal, assim, que a gente nunca imaginou que ia acontecer, é levar a tecnologia para o interior de um estado. Porque, querendo ou não, a compra de software, a compra de tecnologia era um negócio muito human to human, né? Muito de humano com humano, em reunião e etc. E o que a gente vem vendo, construções de projetos por aqui, por esse mundo digital, em qualquer lugar do Brasil, né? Então, acho que está todo mundo mais aberto e acho que esse é um ponto que a gente tem que reconhecer de positivo do Covid, né? Ele acelerou o nosso ponto de vista da era digital, né? Isso é inegável. Do nosso ponto de vista, é inegável. Justamente o transporte de carga, ele necessariamente lida com pessoas em lugares diferentes, empresas em lugares diferentes, está sempre indo do ponto A para o ponto B, né? E quando a gente vê essa possibilidade de você poder trabalhar remotamente, como se fosse do lado, né? Isso facilita muito. Como você vê a transformação digital no transporte rodoviário de cargas? Tentar responder de uma maneira objetiva para a gente... porque transformação digital me parece que é um tema que todo mundo super fala, é trend, topics, etc. Mas no final das contas, acho que as pessoas deixam de lembrar que a transformação digital não acontece sem a pessoa. Então, muito embora a gente esteja falando de transformação digital, é mais transformação humana do que transformação digital. Porque começa a partir de humano. Né? E acho que o ponto principal é a gente entender que, já que vale para o humano, a gente não consegue mudar coisas de uma maneira drástica num espaço curto de tempo. Né? Então, por exemplo, se você quer mudar o lugar que você mora, se você quer mudar o jeito que você faz a academia, se isso não é uma ótica rápida de resolução de problema, a transformação digital também não vai ser. Porque você não consegue mudar de uma hora para outra tudo. E aí o ponto é que poucas coisas importam, né? E pequenas coisas importam. E às vezes a gente coloca a resolução do problema nessa caixa de transformação digital e a gente espera que a transformação digital resolva os problemas por nós. E a gente precisa dar passos pequenos, né? Então, fazer o bom é melhor do que mirar o ótimo e a gente nunca entregar, né? Então, por exemplo, o que a gente consegue fazer para o mês que vem para resolver um problema para você agora e a gente já aprendeu alguma coisa, a gente já entendeu alguma coisa e poder melhorar para o mês que vem, né? Essa cultura de startup, que você tem mais o compromisso com o erro do que com o acerto, é o que vem dando certo no sentido de que as novas economias vêm engolindo as economias tradicionais, né? Porque o aceitar o erro está dentro da cultura de uma startup, né? E por isso você erra de uma maneira muito óbvia já, putz, semana que vem, eu sei que eu vou errar, mas eu quero aprender com esse erro para na outra semana eu acertar. Então, acho que, embora a gente esteja falando de transformação digital, a gente tem que entender que é uma transformação de humanos e que logo que as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, elas não são rápidas e não existe uma bala de prata, logo transformar digital não tem como fazer isso de uma maneira rápida. A gente tem que começar pequeno, fazendo uma coisinha no amanhã, para que a semana que vem seja melhor do que a semana que a gente está fazendo hoje, né? E com isso a gente vai gerando a escala e o processo de eficiência.
Muito bom esses insights, Bruno. Eu sempre costumo falar aqui que não importa a gente errar, importa o que a gente faz com o erro. Né? Esse erro vai servir para quê? Né? Para eu aprender, para eu poder fazer diferente, corrigir e tudo mais. Então, ele vai me dar muito mais aprendizado do que se eu tivesse acertado sempre. Né? E é muito legal você comentar sobre isso para as pessoas entenderem, né, que para inovar eu preciso dar o primeiro passo. Sim, porque quando a gente pega, por exemplo, construções de tecnologia, né, e vocês sabem da realidade de transportadoras, às vezes a gente se compromete com projetos de 2 anos de duração em construção. Só que a gente está numa ótica, numa dinâmica de dados e de transformação digital, aí no termo mais completo possível, que a cada mês, a cada semestre, as coisas mudam drasticamente. Logo, a gente ficar com projetos de 6, 8, 10, 12 meses, a única certeza que eu tenho é que vai dar errado. Só que vai demorar muito para dar errado. Por que não pode dar errado amanhã? Já que a gente sabe que vai dar errado daqui a 12 meses, a gente gasta menos dinheiro, gasta menos tempo e a gente já sabe do que dá para fazer para melhorar. Verdade. A gente tem uma máxima aqui no transporte que a gente tem falado ultimamente, é que antigamente a gente fazia o planejamento do ano, né? Agora, depois passou para os 6 meses, 3 meses, 1 mês, e agora a gente faz planejamento de horas, né? Faz planejamento do dia, à tarde você já tem que reinventar, mudar e estar atuando nele, né? Por conta desse dinamismo, né? Que você está comentando aí que também acontece com relação à parte de inovação. A gente começou falando de tecnologia, mas lembrou que o que importa são as pessoas e a tecnologia é uma ferramenta para ajudar a transformar as pessoas. Muito bom. Exatamente. Bruno, então, chegando aqui ao final do nosso evento, quero te agradecer muito, parabéns, aprendemos muito com você hoje, é muito legal saber que nós temos todas essas soluções no mercado, que as startups estão preocupadas com isso. Como o Cilineu falou, a gente, né, veio falar de tecnologia e acabamos falando de pessoa, então eu acho que isso mostra que de fato é um diferencial, né, de vocês que estão com esse olhar atento. Muito legal saber disso. Eu acho que foi um ótimo aprendizado aqui para as empresas que não sabem como começar, né? Eu acho que foi um excelente material. Obrigada. Conte sempre com a gente. Esperamos ver você em breve. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui poder ajudar. No mundo de startups, a gente é muito mais de compartilhar, sem medo do que pode acontecer, né? Então, prazer falar com vocês. Qualquer dúvida e pontos que vocês queiram de ajuda da Raport, a gente está sempre à disposição. Legal, Bruno. Muito bom. Muito obrigada também, Cilineu, sobre esses insights. Nosso expert aqui em tecnologia, que vai estar em todos os nossos eventos também, dando todo esse suporte para nós. Obrigada, pessoal, e vejo vocês no próximo evento. Até lá!